Então, falando mais do princípio de Hahnemann, primeiramente, foi um cara que lançou a ideia que temos motoneurônios, né, fibras musculares, por todo o sistema músculo-esquelético, né? Então, a gente precisa lembrar que o estímulo nervoso, qualquer contração que você faça, vem do sistema nervoso central, tá? Então, toda contração passa pelo sistema nervoso central, passa pela coluna vertebral e chega ao músculo, tá? Então, a gente tem essa conexão entre o sistema nervoso central e o filamento muscular, com essas unidades motoras associadas à ligação neural e muscular, tá? Então, há diferentes motoneurônios espalhados pelo tecido muscular, né? E eles são recrutados com maior ou menor força, tá? Isso vai depender da demanda, vai depender da carga, né? E da proximidade da falha também, que a gente vai abordar um pouco mais adiante, tá? Então, note que em atividades diárias, né, como andar, caminhar, correr, né, o recrutamento desses motoneurônios ele é baixo. Tá? Quando falamos em atividades que exigem mais potência, como o atletismo ou até mesmo a musculação, né, aí sim nós precisamos ativar mais motoneurônios de maior tamanho, certo? Então, esses motoneurônios, ao serem recrutados, eles vão ser recrutados, na verdade, de acordo com a sua exigência. Não tem como você recrutar eles voluntariamente, tá? O seu músculo realmente ele é inteligente. Então, para que serviu essa explicação? Para mostrar que diferentes atividades demandam níveis distintos, né, de recrutamento de motoneurônios. Concorda comigo que esses motoneurônios eles são cruciais para ativar a fibra muscular, o que também envolve a tensão mecânica, tá? Então, para realizar a contração muscular, a gente precisa de altos graus de tensão mecânica nas fibras musculares, certo? Entendido? Então, ficou meio vago e pouco específico até agora, mas nós vamos fazer isso com a musculação, né? Com o exemplo da musculação. Como aplicamos o princípio de Hahnemann na musculação? Como eu disse, nós recrutamos unidades motoras de tamanho menores e maiores. Tá? Então a gente tem unidades motoras menores até unidades motoras maiores. Então, conforme a força ou a potência exigida ela aumenta, a gente recruta mais motoneurônios em quantidade e tamanho, tá? Então, você vai recrutar em número e tamanho, tá? Guarde isso. Quando a gente fala de esforço exigido, note que com baixa demanda, nós usamos os motoneurônios pequenos ou em pequenas quantidades, tá? Então, principalmente as fibras do tipo 1, quando a demanda aumenta, a gente começa a ativar mais e ativar esses motoneurônios maiores, né? E em maior número também, mais associados às fibras do tipo 2. Então aqui vem um ponto crucial nesse conceito, né? As fibras do tipo 2 são ligadas a maior potência e são mais responsivas à hipertrofia muscular do que as fibras do tipo 1. Então, as fibras do tipo 1 elas são menos responsivas à hipertrofia e elas vão ser recrutadas primeiro. Então, elas são fibras mais resistentes que respondem pouco à hipertrofia muscular. Isso é vital para o processo, para o treino, para a musculação. E a partir do momento que a gente começa a ter maior tensão mecânica, a gente vai recrutando mais unidades motoras e fibras de um limiar mais alto, que são as fibras do tipo 2 e mais responsivas para a hipertrofia. E isso não é feito de forma voluntária. Isso é feito de forma involuntária,
conforme a carga e a proximidade da falha, tá? Então, quando falamos de fibras musculares e hipertrofia, queremos recrutar motoneurônios maiores, né, em tamanho, porque estão mais ligadas a fibras do tipo 2, certo? Então, com isso, já temos uma base para relacionar com o peso que usamos. E surge uma dúvida clássica aqui. Devo usar cargas baixas, altas ou baixas? E por quê? Porque isso define a intensidade escolhida. Tá? Se optamos por falhar em 8 repetições, por exemplo, começamos com uma carga consideravelmente alta, que exige mais unidades motoras em número e tamanho, logo de cara. Então, logo de cara, você já vai tá recrutando todas essas fibras, né? Que são as fibras do tipo 2. Do tipo 1 e do tipo 2 ao mesmo tempo. Então, isso resulta em maior ativação dessas fibras do tipo 2, mais responsivas à hipertrofia. Então, se usamos uma carga menor, digamos que, por exemplo, 20 a 30% de 1 RM, uma carga menor, programada para falhar aí em 30 repetições, mais ou menos, nas primeiras 20 repetições, trabalhamos com motoneurônios de baixa demanda. De baixa demanda. Por quê? Porque a atividade ela exige pouco. Você não tem uma exigência muito alta, devido à baixa intensidade. Então a gente só vai começar a recrutar motoneurônios maiores, as fibras do tipo 2, que são mais responsivas à hipertrofia, quando o esforço ele aumenta perto da falha, próximo da falha, certo? Então, por exemplo, em 30 repetições, a maior parte usa motoneurônios pouco associados à hipertrofia. Se você está usando uma carga mais leve para 30 repetições. Então, são mais ligados a fibras do tipo 1. Isso já nos dá uma boa pista do que trabalhar com cargas maiores, pensando em eficiência para a hipertrofia, é mais vantajoso. Porque ativamos motoneurônios mais responsáveis, mais responsíveis pela hipertrofia, pela hipertrofia muscular. E é exatamente isso que define o papel da carga. Com cargas maiores, programadas para falhar em 8, 10, 6 repetições, o tamanho dos motoneurônios recrutados é maior e mais associados a fibras do tipo 2. Com mais de 15 repetições, por exemplo, os motoneurônios são menores. Então, se tudo dependesse só do recrutamento de motoneurônios e da questão de cargas altas ou baixas, você concorda que um salto em altura, por exemplo, geraria hipertrofia? Porque ao saltar demandamos motoneurônios de altíssimo limiar, muito associados a fibras do tipo 2, com alta potência. Então você, como é um esporte de potência, você vai demandar essas fibras do tipo 2 de alto limiar. Mas por que não gera hipertrofia? Por que isso não gera hipertrofia? Já que está recrutando todos os motoneurônios por ser um esporte de alta potência. Pensa um pouquinho aí e me dê a resposta. Então a resposta é o que falamos lá no início. No salto, a gente não tem a relação força-velocidade controlada, não há falha. Então, apesar de usarmos motoneurônios associados a fibras de alto limiar, responsáveis pela hipertrofia, falta o princípio básico da tensão mecânica, que é a perda da velocidade de contração. Então, a gente não tem essa tensão mecânica imposta às fibras musculares para gerar o estímulo inicial de hipertrofia, para que a hipertrofia aconteça. Então, assim, essas duas relações, velocidade, tensão e recrutamento de motoneurônios, na verdade, elas se complementam. Então, uma não funciona sem a outra, para que a gente tenha hipertrofia. Por isso que combinar cargas altas com a proximidade da falha é a melhor estratégia
para a hipertrofia muscular. Então, com cargas altas, né, programadas para falhar em 8 repetições, a perda de velocidade e o aumento da tensão mecânica começam cedo, devido ao alto recrutamento dessas fibras de alto limiar. Mas por que então que cargas baixas até a falha também gera hipertrofia? Então nós temos o suporte da relação velocidade e tensão. Mas estamos esquecendo de algo que conecta essas duas coisas, que é o acúmulo da fadiga. Tá? Tem esse contra, né? Trabalhar com cargas baixas e precisar sempre chegar à falha gera uma quantidade enorme de fadiga que vai estar prejudicando a performance e a progressão nos seus treinos, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Por isso que entre essas duas opções complementares, a fadiga é o fator decisivo. Então é exatamente por isso que a frase "o músculo não sabe contar", né, vocês já ouviram falar dessa frase, exige muito cuidado. Porque é uma frase de efeito, mas o músculo ele sabe tudo o que acontece. Nós temos sensores nos filamentos musculares, nas fibras, que detectam essa força exigida. Ela vai detectar essa força exigida e vai iniciar as etapas de síntese proteica, como já mencionamos, né? Toda a cascata de reações químicas biológicas. Então, o estímulo inicial é a tensão mecânica na fibra, como ela percebe. O músculo sabe tudo, é extremamente sensível a essa tensão imposta. De que nessa imagem, as etapas que eu comentei, a partir de um certo nível de tensão mecânica, inicia-se a síntese de proteína, a síntese proteica, com ribossomos e tudo que falamos antes. Então, são etapas sequenciais, mas a primeira é a tensão mecânica na fibra muscular, certo?